Iniciamos agora o nosso estudo, o Livro dos Espíritos, hoje segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Damos as boas-vindas a todos, né? Quem está aqui ao vivo com a gente e depois na futura gravação. Nós estamos na Lei da Adoração, que é o capítulo 2, é a primeira lei dentre as leis morais do Livro dos Espíritos. É o livro terceiro, ele trata muito mais dessa parte moral, né? Tanto que é basicamente isso, né? As leis morais, né? No livro terceiro. E nós vamos finalizar com sacrifícios. Sacrifício a gente sabe que é aquela doação, de alguma forma, a alguma divindade, né? Então, a gente vai explorar um pouco mais isso. Mas antes disso, aproveitando que não é tão longo assim hoje, nós vamos falar dois aspectos interessantes que eu gostaria de trazer para vocês, para pensarem um pouco a respeito e darem opinião, né? Então, a questão 649, que é a primeira das leis morais, no que diz respeito à lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos, o que é adoração? Então, os espíritos dizem, é a elevação do pensamento a Deus e pela adoração o homem aproxima sua alma da divindade. Bom, qual que é a curiosidade disso? Por que está aí destacado? Porque a gente falou, é que dentre as leis morais, a primeira delas fala de Deus. Ela trata de Deus. Então, a moral está muito relacionada com Deus. E, então, na questão 649, né, quando ele faz essa primeira pergunta, a gente colocou a observação que são 10 as leis morais, e a primeira ele colocou como sendo relacionada com Deus. Aí a gente volta lá para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que tem 118 perguntas, mas algumas delas... 1018 perguntas, e algumas delas se desdobram em outras, A, B, C, às vezes. Então, tem muito mais do que isso. Mas aquelas oficiais, se bem que tem algumas traduções que são 1019, né? Dentre as 1018, vamos considerar assim, sabemos que é mais, mas dentre as 1018 perguntas, a primeira pergunta tem a ver com Deus. Quando ele pergunta, o que é Deus? E aí os espíritos respondem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, bom, não vamos discutir a pergunta, mas só lembrando que quando ele perguntou o que é Deus, na verdade, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Não estava relacionando Deus com ninguém que fosse humano, que tivesse alguma característica humana. E aí os espíritos respondem da mesma maneira. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não falou, é o ser humano mais inteligente. E foi aquele que criou tudo, né? Então, não foi nada disso. Ele fez, a resposta foi bem dessa maneira aí, né? Então, só lembrando que tanto uma quanto outra, dentre essas, um é do capítulo e outro é do próprio livro, estão relacionados com Deus. Não creio que Kardec fez isso por coincidência. Ainda mais que ele estava assistido, intuído, orientado, muitas vezes ele tinha que escrever aquilo a ponto de a gente, como sabe, em algum momento, o espírito fazer ruído da batida para que ele soubesse que estava fazendo alguma coisa errada, chamar a atenção dele, né? Que aquilo não era coerente. Então, assistido por esses espíritos, só tinha que ser coisa boa, só tinha que ser coisa coerente. E isso, para mim, foi um ponto importante para levantar aqui agora, tá? Aí, na questão 669, que é a sequência da lei de adoração, o Kardec pergunta, o hábito dos sacrifícios humanos vem da mais distante antiguidade. Isso é verdade. Então, as pessoas faziam sacrifícios humanos, matavam pessoas a benefício de uma entidade, de uma divindade, né? E podemos dizer que até hoje isso acontece, né? Se não sacrifício humano, mas dá alguma coisa viva a benefício de uma entidade, né?
Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Como é que chegaram a essa conclusão que isso podia agradar a Deus? Aí os Espíritos falam, ó, primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Imagina, Deus sendo a fonte da bondade, iria querer que alguém sacrificasse um ser humano, um ser vivo que fosse a benefício dele, né? Então, não, tem coisa errada aí, né? Então, ele não compreendia. Aquela época, né, o homem não compreendia isso, que Deus era a fonte de bondade. Hoje ainda, a grande maioria não compreende isso. Alguns já estão compreendendo, né? Nós, por exemplo, tratamos disso com a maior abertura, assim. É a fonte, é a bondade infinita, né? Um dos atributos de Deus. Nos povos primitivos, a matéria domina o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Então, essa é a característica dos espíritos ainda atrasados, como chamam aí, dos povos primitivos. Espíritos, sejam encarnados ou não, né? É a matéria dominando o espírito. Ainda que desencarnados, estão ligados à matéria. E quando encarnados, seguem muito mais materializados do que espiritualizados. Então, eles têm esse instinto mais pro animal do que pro ser humano. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Então, como nós vimos no último slide lá, Deus está ligado à moral. Deus está ligado aos valores morais. Então, aquilo, para a gente, por isso que a gente levantou essa questão, né? Por que logo de começo Kardec colocou isso? Porque isso já é para a gente ver que nós somos seres morais, desenvolvidos, caminhando para a evolução moral. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada, acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Então ninguém iria lá levar uma pedra para Deus, para o Deus dele, né? Não, levava alguma coisa melhor. Uma pedra tem em todo lugar e não está animada, né? Vou levar alguma coisa que está viva, que tenha mais valor. Então eles achavam isso. Foi isso que os levou primeiro a imolarem animais e mais tarde homens. Então subiu na escala o presente para Deus, o sacrifício para Deus, aquele Deus que eles entendiam, tá? Não o Deus que nós entendemos. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. E olha a comparação que ele faz, que os espíritos fazem. Na vida material, aqui, no nosso dia a dia, como geralmente vocês a praticam, isso é comum entre a gente. Se houverem de oferecer a alguém um presente, escolherão sempre os de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserem testemunhar a esse alguém. Então, se eu gosto de alguém, eu vou dar um bom presente. Então, a comparação que ele estava falando era isso aí, que para Deus, então, dava alguma coisa melhor. E acharam, dentro da característica de barbárie, de selvageria, de atraso espiritual, achavam que um ser vivo era, era mais agradável a Deus. Aí passou um tempo, não, ser vivo só não adianta, só uma ave, um animal, não. Vamos, então, dedicar agora um ser humano. Então, porque tinha mais valor do que um animal. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Era uma fase da vida nossa, né? Hoje nós temos manifestações disso. Existem algumas religiões afro-brasileiras, né, nos rituais, que ainda fazem sacrifício de animais. Claro que existe toda uma sociedade indo atrás disso para não permitir, né? Então tem isso. No passado, quem já leu os romances de
de Emmanuel, ele descreve bem que haviam os sacrifícios de pombos. Vou sacrificar um pombo para determinado Deus, para que me traga fartura, para que me traga paz, para que me traga isso, aquilo. Tá? É uma troca, né? Carneiros também. Aí, isso, e depois carneiros, né? Conforme a necessidade. Ou eram tantos pombos, ou eram tantos carneiros. E quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, tinha muitos pombos ali, que era para fazer sacrifícios para Deus, aquele Deus que eles entendiam, não esse Deus de amor, Deus de bondade, mas um Deus que aceitava suborno, porque no fundo é isso, né? No Brasil, eu me lembro, eu acredito que ainda a mãe deixava o cabelo, fazia uma promessa e deixava o cabelo da criança crescer até que pudesse cortar quando viesse a promessa, fosse atendida, né? Quer dizer, quando fosse solicitado, quando viesse o prêmio, tá? É um tipo de sacrifício, né? Então, tem muitas manifestações disso, muitas, né? Então, por aí a gente vê o quanto nós somos materializados ainda, quanto nós levamos a cabo, quanto levamos a sério uma oferenda material para um Deus imaterial. A questão 669A, percebem como elas vão desdobrando, né? Por isso, seguramente tem muito mais de 1018, né? De modo que os sacrifícios de animais vieram antes dos sacrifícios humanos? Claro, sim. Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Foi aumentando o prêmio do sacrifício, o valor do sacrifício. Então, aí a gente vê em filmes, ou sabe pela história, eram crianças em tenra idade, eram virgens, né? Jovens, que tinha que ter beleza e tudo, para ter um presente, um sacrifício de elevado valor. Né? A questão 669b. Então, de acordo... vejam bem, só para lembrar, nós estamos na lei de adoração. Então, nesse momento, nós estamos tratando de uma adoração equivocada, porque Kardec se preocupou de fazer essa diferenciação. Que tipo de adoração? E nós já passamos pela prece, que a gente viu que era a melhor maneira de adorar a Deus, a melhor maneira de se aproximar de Deus. Então, de acordo com a explicação dada, não foi de um sentimento de crueldade que surgiram os sacrifícios humanos? Não, não foi crueldade. Eu só antecipando, só mesmo falando, é ignorância, né? Não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Ignorância sobre Deus. Depois, muito mais tarde, e eu diria até que foi com a vinda do Consolador Prometido, e claro, de algumas religiões que via em Deus esse Deus de amor, né? O Deus que Jesus apresentou para a gente, o Pai amoroso, né? O Pai misericordioso. Mas a gente entendeu muito melhor Deus depois do Consolador, depois da doutrina espírita. Pelo menos eu, assim, porque para mim Deus impunha medo. Porque se eu não fizesse tudo certinho, eu ia para o inferno. E quem queria ir para o inferno? Eu não. Né? Então, era um Deus vingativo, era um Deus que olhava tudo, que cobrava. E depois eu aprendi que Deus não é isso. Depois de grande, depois de adulto, né? Já com filhos, casado com filhos, aí eu percebi quem era Deus. E eu hoje vejo muito mais esse Deus coerente, né? Muito melhor, mas muito melhor durante toda a minha vida que eu vi ele daquela maneira, como um grande cobrador apontando os nossos erros, né? E aí, os espíritos lembram de Abraão, né? Considerem o que se deu com Abraão. Bom, Abraão, o que ele fez?
Abraão era um patriarca da Bíblia, né? E ele se propôs a sacrificar Isaque, que era filho dele, como prova de obediência a Deus. Mas houve uma intervenção no Espírito que falou para ele não, né? Que orientou ele a não fazer. E ele atendeu. Então, vê na Gênesis isso, caso alguém queira. Isso é uma nota da editora, né? Que é importante a gente saber, né? Que isso, quem conhece melhor a Bíblia pode até dar alguns detalhes, mas basicamente é isso. Ele queria dar uma prova de obediência a Deus, quando que hoje não precisa dar esse tipo de prova. Eu não vou colocar meu filho na rota de um sacrifício para que eu mostre para Deus que eu sou obediente a Ele, né? E seria até confortável, né? Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, sacrificando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Ah, já aproveitaram, já foi na dança, né? Inimigo, conseguiam capturar, sacrificavam para um Deus, para aquele Deus, né? Também tinha alguém inimigo da mesma tribo lá, que era particular inimigo dele, dava um jeitinho lá, porque a corrupção não é uma coisa inventada nos dias de hoje, sempre teve, né? Então, leva aquele inimigo particular para o altar dos sacrifícios. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que possamos lhe prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Eu gosto muito dessa frase, né? Mediante a destruição inútil de suas criaturas. Se Deus oferece a vida, presenteia com a vida a um ser, por que de maneira inútil nós vamos tirar a vida? Qualquer que seja ele, homens, animais, o que seja, está vivo, porque é totalmente inócuo, né? Não tem, só vai arrumar talvez um débito aí, né? Porque fazendo uma coisa dessa. Se alguém tiver qualquer observação, pode falar, viu? Fiquem à vontade. A questão 670, puxa vida, eu não gravei desde o começo. Depois eu vou gravar a parte, tá bom? Essa foi boa, né? Vou começar a gravar agora. Ah, não, desculpa, tá gravando, sim. Eu que não estou nos meus melhores dias, desculpa. Tá gravando, sim. Os sacrifícios humanos, feitos com intenção piedosa, algumas vezes puderam ser agradáveis a Deus. Então, se tem alguém que já tá num estado muito avançado de proximidade da morte, com sofrimento, com dor, né? E a gente fica com dó, né? Podia ser agradável a Deus se a gente fizesse esse sacrifício? Aí os espíritos falam, não, nunca. Mas Deus julga pela intenção. Como eram ignorantes, era natural que acreditassem praticar ato louvável, sacrificando seus semelhantes. Nestes casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. Então, todo ato, toda atitude tem que ver assim, o contexto, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa que deveria pagar por um crime, um determinado crime, nós, assim, dentro da nossa visão, né, da opinião pública, a gente vê que a pessoa cometeu um crime, e aí avalia e acha que ele deveria ter pena de morte, deveria ter prisão perpétua, ou pegar 60 anos de cadeia, alguma coisa assim, né? Quando que, segundo as leis divinas, que as leis de Deus, né, ou segundo a visão de Deus, né, através das leis, não, a intenção não foi bem aquela. Então, ele tem um atenuante. Então, nós não temos capacidade de julgamento. Então, por isso que ele fala assim, ó, nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste, né, que é o sacrifício. A proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro
em que laboravam, e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo. Para mim, o que era muito normal a gente ver na rua, rua descalça, do interior, era uma pessoa bater num animal. Qualquer que fosse ele, um cachorro, fosse um, um cavalo, um burro, né? Hoje, se alguém fizer isso, dá cadeia. Então, nós evoluímos muito. Não quer dizer que acabou isso, mas está acabando a cada ano que passa. Ou então que agredisse uma criança, ainda que fosse os pais. No começo podia fazer isso, era prática corriqueira. Hoje, um vizinho denuncia, o próprio filho denuncia, a própria criança agredida. Então, essa é a gente vai crescendo, vai se melhorando, né? E, como tal, o sacrifício também vai se acabando, né? No futuro, as mães não vão deixar o cabelo da criança crescer, porque vai entender, vai perceber que uma prece seria muito mais frutífera, de muito melhor resultado do que fazer a criança passar por esse desconforto de ter um cabelo longo, né? Normalmente era menino, né, que tinha o cabelo comprido. Então, quando a gente via alguém com cabelo comprido na rua, criança, já falava, isso aí é promessa, né? Mas era assim, era automático, né? Digo esclarecidos porque os espíritos tinham, então, a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio lhes era possível vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. É, é aquele, é aquela balança, né? Aquelas duas forças, né? Se aquilo está trazendo algum benefício para alguém, ainda que ele não concorde, ele segue porque senão corta o benefício. Então, muitas pessoas, através do livre-arbítrio, não, eu posso parar com isso, eu devo parar com isso, porque eu já compreendo que isso é um mal, né? Mas também há aqueles que mantêm a prática porque satisfazem as suas paixões, suas necessidades materiais, principalmente, né? A questão 671, que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva pessoas fanáticas a exterminarem o máximo que puderem dos que não compartilham de suas crenças para serem agradáveis a Deus, parece ter a mesma origem que os estimulava antigamente a sacrificar os seus semelhantes. Bom, todos nós conhecemos da história as cruzadas, né? Então, iam defender Deus, iam recuperar o Santo Grau, por exemplo, onde aquele grau, né, que era uma taça, né, estaria ali o sangue de Jesus. Então, iam lá, mas que no fim das contas não era nada disso, né? Mas vamos ver aqui, depois a gente comenta um pouco mais. Eles estão envolvidos pela ação de espíritos inferiores que, ao guerrearem com seus semelhantes, contrariam a vontade de Deus, que diz que se deve amar ao seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos, adoraram um mesmo Deus, tenha um nome ou outro. Por que fazer uma guerra de extermínio apenas pelo fato de terem religiões diferentes ou não terem ainda alcançado o progresso dos povos esclarecidos? E aí segue. Os povos podem ser desculpados por não acreditarem na palavra daquele que era animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, que era Jesus, né? Principalmente quando não o viram e não foram testemunhas de seus atos. Porém, como querem que acreditem como querem que acreditem nessa palavra de paz quando pretendem impor essa palavra com a espada na mão? Como é que vai trazer aquilo que impor
o pensamento religioso daquele que não coaduna não concorda com a religião dele, a crença dele. E isso é muito comum até hoje. Claro que não sai morte, pelo menos não que a gente tenha notícias assim, corriqueira, né? Mas muitos querem impor a religião dele, né? Devemos levar-lhes o esclarecimento e procurar fazer-lhes conhecer a doutrina do Salvador, pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditam nas comunicações que temos com alguns mortais. Como haverão de querer que estranhos acreditassem na sua palavra quando seus atos desmentem a doutrina que pregam? Então, tem duas coisas que ele fala aí. A primeira é usar a doçura, é uma persuasão branda, e não a força. E segundo, que os atos não podem desmentir a doutrina que pregam. Então, que era justamente o que Jesus fazia. Ele falava e ele exemplificava com seus atos, né? E aqui, quando a gente viu que tinha aquelas guerras santas, né? Então mandavam lá para o Oriente Médio as pessoas para ir para lá, né? Os cruzados. Aquilo não era só não era só converter um povo na religião. Aquilo era um saque, um morticídio, né? Então era uma guerra que não tinha lógica, senão essa de tirar o máximo de proveito das pessoas, até mesmo para que as pessoas pudessem dar vazão para aquelas tendências ainda de selvagens, né, que eles tinham. Então, esse era o propósito mesmo, porque essas guerras santas nunca teriam lugar se as pessoas não tivessem esse aprimoramento, essa melhoria, né, que ainda não tem. Aí Kardec, na questão 672, faz o seguinte questionamento aos espíritos, colocando valores, não valores assim, algo menos, não importantes, mas menos agressivos, né, do que era oferecer uma vida para Deus. Então ele pergunta: a oferenda de frutos da terra feita a Deus tinha aos olhos dele mais mérito do que o sacrifício dos animais? Então, não poderia agradar mais a Deus se eu desse frutos, coisa que vem da terra, né? Não teria mais mérito? Não seria melhor do que sacrificar animais? Aí os Espíritos falam: já lhes respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Então tinha uma intenção por trás daquilo, né? Uma intenção nobre. Agora é um fruto, né? E não uma vida. Aí ele dá sequência, né? Os Espíritos dão sequência. Evidentemente, era mais agradável a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Entre um e outro, né? Se houvesse isso desde o começo, em vez de sacrifício de vidas, né? Tivesse sacrifício de alguma coisa que viesse da terra. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possam fazer. Eu vou ler de novo. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possam fazer. Olha que coisa! Então, aí ele está reforçando a importância da prece. Aí ele está dizendo que a prece é agradável a Deus. E quando a gente pega aqui, bem no começo, o que é adoração? É a elevação do pensamento a Deus. E pela adoração, o homem aproxima sua alma da divindade.
Então, isso inclui a prece. A prece, dentre as características dela, está a adoração. Então, é disso que ele estava falando, quando ele vem bem aqui na frente e fala isso aí, né? Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, fazendo a coisa em si é secundária, a intenção é tudo. E, finalmente, a questão 673, não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus se aliviassem as necessidades daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso, o sacrifício de animais, quando feito com um objetivo útil, não se tornaria meritório, embora fosse abusivo, quando não servia para nada, ou só tinha proveito apenas para as pessoas que não tinham necessidade de nada. Não haveria alguma coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres os primeiros frutos dos bens que Deus nos concedeu na terra? Então, inverteria. Ao invés de oferecer a Deus, iria matar a fome daqueles necessitados. É basicamente isso. Fossem animais, fossem frutos da terra, né? Aí, os espíritos dizem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em aliviar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticam para lhe dirigirem as suas preces. Então, grupos de pessoas, agrupamentos de pessoas que fazem as preces coletivas, ou naquele grupo, Deus não desaprova isso aí. Mas muito dinheiro se gasta aí que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Então, o que ele está querendo dizer? Os rituais, as coisas desnecessárias, não precisa ter. Que tem aquilo que vem do coração, que vem aquilo que vem do sentimento daquele grupo, e não algo externo, algo exterior. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, ou seja, de faculdades intelectuais limitadas. Não cresceu ainda, não se desenvolveu. Digam em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. O que significa isso? É o exterior ou é realmente aquilo que é o sentimento, aquilo que é a intenção? Então, esse é o fundo. Então, isso é que importa, e não a maneira. E fazer uma prece, por exemplo, ela não está ligada a rituais, a postura. Né? Se a pessoa, por exemplo, está acamada, não, a prece dela não vai valer porque ela não pode ajoelhar. Isso é uma convenção que foi colocado em respeito a um Deus que era entendido de outra maneira. Mas a pessoa está lá acamada, está deitada, faz a sua prece na horizontal, sem nenhum problema. Se a pessoa está sendo, vou exagerar, então, torturada de cabeça para baixo, ela faz a prece dela e tem um valor pelo fundo, pelo sentimento, e não pela forma que ela se apresenta, né? Eu vou fazer uma prece quando eu estiver usando uma melhor roupa, que eu tenho que me apresentar melhor a Deus. Não, não necessariamente. Pode usar a roupa que tá usando. O sentimento é o que conta. Então, o sacrifício consiste nisso. É a gente oferecer algo a Deus, mas que realmente tenha valor para Deus. Tudo isso que é inútil, desnecessário, é perda de recurso, é perda de energia, é perda de tempo. Né? E nós, ao longo de tanto tempo, usamos o sacrifício como uma maneira de fazer a nossa prece, a nossa oferenda, enfim,
de tratar com Deus com respeito, né? E na semana que vem nós vamos estar no capítulo 3 ainda, né? Agora entrando na lei do trabalho, que também nessa ordem é uma das mais importantes que a gente vê. E aí nós vamos ver o capítulo inteiro, necessidade do trabalho, que vai da questão 678 até a 681. Aí? Não foi muito bem. Paula, tudo bem. Oi, Rafa. Oi, Ana Paula. Oi, atrasado, mas ainda vivo. Isso aí. Antes tarde do que nunca. Encarnado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sim. Então, desculpa, Marileide, pode falar. Não, pode falar quem é? Não, a Ana Paula que ia falar, mas pode falar. Depois eu falo. Ô, Ana Paula, quando você fala, a gente tem que calar, porque você... você fala Não, eu não, tem uma sabedoria. não, eu quero deixar você falar, que é isso. Não, eu só para acrescentar aquela parte, logo no comecinho, quando o Luiz falou, que sobre o Deus, né? Eu tentei ler a Bíblia uma vez, o Antigo Testamento, e, nossa, foi muito difícil, eu não conseguia ler, porque eu achava assim, eu dizia, gente, Deus é má, ele castiga muito as pessoas, ele não aceita, eu achava aquilo tão estranho, sabe? Tão estranho que eu perdi o interesse. Entende? Eu não digo isso a pessoas que leem a Bíblia porque diz que eu sou louca ou descrente, sei lá o quê. Mas o meu Deus é um Deus de muito amor, é um Deus de muita benevolência, é um Deus de muita compreensão. E o Deus que tem no Antigo Testamento é um Deus que qualquer coisa ele manda a gente para o inferno. Então, preferi deixar de ler, sabe? Eu preferi ficar na ignorância. E quando eu encontrei o Espiritismo, eu vi uma coisa tão mais, assim, mais bonita, mais leve, mais aceitável. Não sei se eu estou sendo clara. Mas... Não, sim, sabe, Marileide, nós vamos ter que entender sempre que as coisas têm não é um prazo de validade, não é isso, mas uma situação no tempo, é uma fotografia. Então, a Bíblia, ela tem a história dela, assim, localizado em um determinado tempo, né? Assim como o Evangelho tem também. Então, algumas coisas, se a gente não tiver a doutrina espírita para nós entendermos de maneira lógica, coerente, ela também, em alguns momentos, não vai ter pé nem cabeça, né? Mas a partir do momento que a gente entende alguns mecanismos da vida, então fica mais fácil. E na Bíblia, a mesma coisa. Tem muita coisa ali que precisa ser lida, vista, entendida com olhos racionais, assim, sob o ângulo racional, né? Porque é de uma época, né? Hoje a história ela está assim cansada de ser comprovada pela ciência sobre a evolução, por exemplo. Existem coisas que estão aí no nosso, sabe, tem uma memória guardada aí, que são as pesquisas arqueológicas. Não tem lá, os seres estão ali, que é o esqueleto deles, né, tanto de animais como seres humanos, para comprovar toda uma história de progresso, de evolução. Então, vamos entender o que estava querendo dizer a Bíblia com Adão e Eva, sabe? Tirar do barro, fazer ali e tal. Então, se a gente não entender com olhos não, com sentidos lógicos, vai ficar difícil, né? E mesmo assim, para nós, eu acho que é muito difícil.
Nós temos que recorrer a especialistas que estudam as palavras, né, daquela época, o que significavam, tudo isso, porque sem isso a gente não consegue entender mesmo. Nossa, eu tenho a mesma dificuldade que você, Marilene. Eu só consigo entender, e olha lá, ainda o Novo Testamento, né? Uma das coisas maravilhosas desse capítulo que a gente está lendo é que a gente viu a palavra intenção, porque o que vale a Deus é a intenção. Quando a gente fala em sacrifício, né, de que os povos antigos faziam isso, os primitivos, tal, existiam tribos, né, que faziam isso, tal. Então, olha que maravilhoso é saber que Deus, né, ele tem uma justiça realmente muito Infalível. como que Infalível. infalível, muito equilibrada, infalível mesmo. E, né, e vamos pegar o exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele fazia aquelas coisas antes de conhecer Jesus, ele fazia achando que ele estava certo, porque eram as leis que ele conhecia, né? E depois que ele passou a conhecer a verdade, conhecer Jesus, né? No verdadeiro sentido, né? Ele mudou totalmente. Então, ele ia ser julgado pelo que ele foi, né? Mas precisa observar aí a intenção que ele tinha, né? Assim como são as tribos que faziam os sacrifícios, elas também têm que ser olhadas, têm que ser julgadas de acordo com o que elas conheciam, de acordo com o nível de conhecimento, né? Será que pode se dizer nível de ignorância? Acho que não, não sei se isso pode ser dito, mas no nível de conhecimento que elas tinham, né? E achavam certo porque achavam que para Deus o sacrifício era bom, né? Que ele aceitava isso. Mas aí depois que a gente foi amadurecendo, né? Isso tudo foi mudando. É incrível que ainda tem, né? Mas a gente sabe que muito, muito pouco, né? Mas o que realmente me conforta muito é essa palavra, a intenção dos nossos atos, né? Eu vou ser julgada pela intenção, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É. E eu também me pego que eu digo assim, Deus perdoa a ignorância. Exatamente. Aquilo que você desconhece, você não pode se responsabilizar, não é? Exatamente. Ok. Vamos ouvir a Ana Paula? Vamos. Desculpa, Ana Paula. Não, que isso. Eu estava prestando atenção. É só, eu fiquei pensando nessa questão do, do Velho Testamento. Eu também não tenho muita simpatia por ele, não. E, e não é uma questão só da interpretação, mas é porque eu acho que a gente também tem, que nem o Luiz estava falando da lógica, né? A gente tem que lembrar que é a história de um povo, né? Daquela época. E uma história ainda mal traduzida, né? Porque a gente vai pegar toda aquela situação da língua, etc., como ela foi escrita. Então, tudo tem. E fora também que era um povo que ainda acreditava no místico, né? No sobrenatural, que ainda acreditava num poder que era magnânimo, que decidia as coisas, né? A gente vê as consequências disso no Novo Testamento, né? O que é infelizmente, né, as consequências disso foi a crucificação de Jesus, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que é interessante do ponto de vista histórico, mas eu acho que os ensinamentos mesmo, né, tanto que o Kardec se limita ao Evangelho, né, os 4 Evangelhos, eu acho que está ali, né, o conteúdo que a gente está discutindo hoje, essa questão da prece, né, onde que a prece aparece a primeira vez na Bíblia, se não no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, né, o Sermão da Montanha.
Eu acho que é ali que está o conhecimento mesmo que a gente precisa se apegar, porque é amando os outros como a nós mesmos que a gente vai entender as fraquezas dos outros, né? Que é o que Deus faz, né? Ele nos ama como ele ama a si mesmo, não é? Então ele ama a gente dentro das nossas dificuldades. Por isso que eu acho que essa questão da intenção ela é muito importante. Mas a gente também não pode abraçar a intenção como se ela fosse uma passada da mão passar a mão na cabeça, sabe? Como se, mas eu não estava sabendo que ia acontecer tudo isso. Não, mas qual que era, né? Você não sabia que poderia causar tudo isso, mas você não sabia que poderia causar alguma coisa, né? Então a responsabilidade ela é dosada em relação a, o nosso conhecimento, né? Não é que ela é simplesmente relevada, né? Não existe, né? A gente já está. A gente estava falando antes, né, do Velho Testamento, a gente estava falando de um povo há mais de há mais de 2000 e alguns anos atrás, né, 2.200 anos atrás, 2.300 anos atrás. Agora nós estamos em 2021, né? Não vamos querer nos comparar a um povo que antes tinha uma instrução muito precária, que a maior parte das pessoas não tinha nem a oportunidade de ler e escrever, do que nós que temos, né, inclusive até a tecnologia para poder conversar aqui. A gente não pode ser imprudente dessa forma, né? Mas ainda temos as nossas dificuldades, ainda temos muito a caminhar, né? E sacrifício por sacrifício, né? Tem muita gente que às vezes acha que sacrificando, estava pensando nisso também, sacrificando uma vontade própria já está fazendo um bem para Deus, né? Mas o que verdadeiramente esse sacrifício está fazendo para construir você um ser humano melhor? Às vezes constrói um ser humano revoltado, né? Porque, eu fiz isso porque Deus falou para eu fazer, mas eu não sou feliz assim, né? Tem isso também quando eu penso nessa questão do sacrifício. É isso. Esse esclarecimento, Ana Paula, quando você falou, né, de passar a mão na cabeça, porque a intenção, não, eu não sabia, tal, porque é muito fácil, dentre as leis, né, se perceber se está fazendo por, sabe, por ignorância ou por má intenção, né? Então, tudo tem responsabilidade e a gente vai crescendo. E esse sacrifício e tudo isso, porque realmente, qual que é a função do sacrifício? Qual que é a necessidade? Qual que é o objetivo? Se não nos melhorar em nada, acabou. Se eu pegar um pombo aqui, ó, tem tantos aí no ar, né? É muito fácil. Pega um lá. Hoje eu vou sacrificar um pombo a benefício de alguma coisa aí da minha vida. Poxa, o coitado do pombo não tem nada a ver com aquilo, né? Então eu estou dizimando uma vida, estou tirando o propósito da existência dela, a troco de quê? Né? É uma questão de lógica. E nós passamos para uma fase onde fica muito mais claro para a gente, fica muito mais fácil de entender. Né? Então tem que ter realmente um objetivo. Agora eu preciso, sei lá, perder uns quilos aí e tal, então eu vou fazer meu sacrifício, é algo pessoal. Qual que é o objetivo? É perder peso? Tal. Estou fazendo uma comparação só, né? Mas claro que por trás disso tem mais uma série de coisas Sim, que a mas gente pode usar. eu não preciso oferecer esse sacrifício a Deus, né? Ou então, É um sacrifício eu Tem mato que um ser, pombo que é para o meu oferecê-la. bem, né? tem que ser um sacrifício inteligente, né? Eu tendo a Exato. fazer coisas que eu sou capaz de abdicar, porque quando a gente fala dentro do espiritismo de sacrifício, o que eu verdadeiramente tenho que sacrificar é o meu egoísmo e o meu orgulho, certo? Então, um sacrifício bem visto é eu ter paciência com aquela pessoa que me tira a paciência. Isso é um sacrifício, mas é um sacrifício que vai fazer um bem para aquela pessoa, né? Porque ela vai perceber o que é a tolerância, né? Aí, em algum momento vai. E vai fazer ainda um bem maior para mim mesmo, porque eu vou estar exercitando, né, aquele conhecimento que eu tenho sobre a paciência. Não vou dizer que eu vou ser bem-sucedida nisso, né, e tem um grande passo. Mas esse é o sacrifício que a gente fala dentro do espiritismo, pelo menos dentro da minha compreensão.
né? Esses sacrifícios que trazem só revolta, que só deixam uma pessoa amargurada, ela sai xingando todo mundo, sai falando mal de todo mundo. O que verdadeiramente essa pessoa está crescendo? Nada, né? Eu achei legal É essa o que eu penso. fala. Tem que ser inteligente, né? Você não perder tempo, nem recurso, nem energia em alguma coisa. Tem que ter um objetivo. Tem que ser racional, né? Isso é lógico. Tem que ter realmente um objetivo maior. Kátia, eu estou estranhando você, Kátia. Eu sei que você está preocupada com o seu primo, né? E a gente tem vibrado por ele, desde que você anunciou, né, para a gente, né, o que ele estava passando. Se você tiver condições, pode falar. Sim, eu estou só escutando hoje, estou só escutando. Obrigada pela vibração. Vou falar então outra coisa. Já que ninguém fala, eu falo. Agora mesmo, né? Você deu um exemplo de sacrifício, né? Eu sacrifico o meu tempo para fazer uma prece por uma outra pessoa, né? Que está passando por uma dificuldade. São esses, eu acho, que os sacrifícios que valem a pena, né? Não é tortura. Eu acho que a gente já passou da Idade Média, né? Tortura não só traz revolta, só traz. Nenhum mal pode fazer bem. Não existe essa teoria, né? Não existe essa frase. Nenhum mal traz bem nesse sentido, né? De eu fazer, né? Fazer um mal para mim mesmo, esperando que eu vá fazer um bem. Nesse sentido, não. O sofrimento, às vezes, a dor, sim, faz a gente crescer. Mas o mal mesmo. Se fosse assim, então a gente tinha um mundo de maus e expiações, né? Não de provas. Verdade. Muito bem. Se ninguém tiver nenhuma observação, nenhum comentário, a gente poderia encerrar. Alguém tem alguma observação adicional? Tudo bem. Eu gostaria de fazer a prece. Pode ser. Se alguém quiser, não tem problema. Ixi, ninguém. Então eu vou fazer a prece, tá bem? Tudo bem. É o Denis, viu, velho? É necessário, neste momento, que nós nos tranquilizemos, que façamos a nossa respiração profundamente e a soltemos bem vagarosamente para nos acalmarmos um pouco mais, pensarmos um pouco sobre o que nós estudamos na noite de hoje e pensar também quem foi que esteve conosco para nos auxiliar a entender melhor as lições que na noite de hoje nós lemos. Nós temos tanto que agradecer a esses nossos irmãos benevolentes que não perdem a paciência conosco, trazendo-nos forças, abrindo a nossa mente, abençoando-nos neste momento de estudo, para que essas benditas lições caiam fundo na nossa alma, para que elas permaneçam e que nos lembremos delas nos momentos que precisarmos.
que esse Deus que nos foi apresentado já há um bom tempo, e que cada vez mais nós vamos, através do estudo, conhecendo e adorando pelas qualidades que ele tem, de todo bondade, todo justiça, todo amor, todo benevolência. Quanto mais nós conhecemos o nosso Pai, a sua perfeição, mais o admiramos. E é neste momento, sentindo em nosso coração a gratidão por Ele, por, através desses estudos, sentimos a necessidade de amar como veio o nosso irmão maior nos ensinar, e pela bondade do Pai é que ele veio. Não vamos pensar no sacrifício que ele fez por nós, mas pensar naquilo que ele veio nos ensinar, até mesmo através dos seus sacrifícios, que não foi somente no dia de sua volta ao plano espiritual. Todas as lições que ele nos deixou, todas as lições falando de amor, nesse momento, nós agradecemos profundamente e queremos ofertar ao nosso Pai o desejo que nós temos de amar, como Jesus nos ensinou. Oxalá, querido Pai, que nós possamos dar passos mais largos em busca deste amor, para que os nossos olhos vejam em tudo o amor que o Senhor tem por nós, tudo que criastes através do nosso Mestre querido, foi por amor a nós. Que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração aberto para sentir o teu amor por nós. Só temos que te agradecer, Senhor. Agradecemos nós, povos primitivos, que muitas vezes fizemos aquilo que mal sabíamos o significado, mas através de geração a geração, nós fomos aprendendo e fazendo. Como até hoje fazemos algumas coisas que não entendemos, mas continuamos a fazer. Hoje, pequeninas coisas que nos foram passadas, que não têm valor nenhum, mas que continuamos fazendo, sem saber o significado. Não abra os nossos olhos, Senhor. Abra a nossa mente, para que nós possamos buscar sempre a razão das coisas. Mas hoje, nós queremos apenas te agradecer. E na sua bondade infinita, nós sabemos que o Senhor abraça a todos os necessitados. Não precisamos te pedir, Senhor. O Senhor abraça aqueles que estão sofrendo tanto pelos momentos difíceis que passamos. Essa guerra contra algo tão pequenino que não podemos enxergar,
com os nossos olhos. Abençoa, Senhor, a nós para ter o entendimento disso tudo que acontece. Abençoa, Senhor, esse nosso desejo de seguir o Teu Filho amado com tudo aquilo que Ele nos ensinou, que nos parece ser tão difícil perante a nossa pequenez. Mas com a Tua ajuda, nós sabemos que vamos pouco a pouco entendendo e seguindo. E o nosso desejo, Senhor, é de seguir sempre. Que a Sua paz esteja em nossos corações, nos corações desses que nos abraçam nesse instante, trazendo-nos forças renovadas, trazendo a vontade de estarmos sempre juntos nesses momentos em que estudamos. Obrigada, Mestre querido. Obrigada, Pai amado, por todos nós aqui que podemos nos unir para te agradecer. Que assim seja, agora e sempre.